Olá pessoal, beleza? Vamos continuar então. O que é isomeria cis e trans? Isomeria cis e trans. Então vamos relembrar, né? Isomeria cis e trans, você precisa agora observar algumas coisas no espaço, né? O que é cis, o que é trans? Então vamos lá. Então, isomeria espacial, chamada estereoisomeria, em que compostos têm a mesma conectividade, mas diferente. Vamos pegar aqui um apontador. Então ele ó, tem a mesma conectividade, mas diferente na posição relativa dos compostos ao redor de uma dupla ligação ou ciclo. Então, uma isomeria é chamado de estereoisomeria, que é você olha numa molécula no espaço. Os compostos têm a mesma conectividade, então tem a mesma conexão. Então você não pode olhar como isomeria constitucional, mas difere na posição relativa dos grupos ao redor de uma dupla, se for cadeia aberta, ou um ciclo. Aí no ciclo você não precisa olhar se a cadeia está aberta. Desculpa. No ciclo você não precisa olhar se tem dupla ou não, tá? Qual é a condição necessária para ocorrer isomeria cis e trans? Em alcenos. Ó, alcenos é que tem dupla, né? Então, ó, a condição é o quê? Cada carbono. Vocês estão vendo aqui um pontinho aqui, vou ver se eu tiro ele, né? Deixa eu tirar esse pontinho aqui, porque está me atrapalhando. Ó, melhor. Cada carbono da dupla deve estar ligado a dois grupos diferentes. Então, você pega o carbono da dupla, são dois, você tem uma dupla, tem dois carbonos, não é? Você olha de um lado. Ele tem que aparecer nele ligado, lá de fora, dois ligantes diferentes um no outro. Tanto o carbono da direita como o carbono da esquerda. Você olha para isso. Ele tem que ter dois ligantes diferentes para ser considerado cis e trans, tá? Então, por exemplo, vamos lá, o 2-buteno. 2-buteno, você sabe que a dupla está no carbono 2. Então, existe o cis e o trans. Qual que é a diferença que existe entre os dois? Então, ó, aqui eu trouxe o 2-buteno. Tá vendo aqui que aqui está esse aqui é o buteno, a dupla, né? Estou olhando para ela. Aqui está o CH3. E aqui está o H. Tá vendo que do mesmo lado, se eu partir com essa molécula aqui assim, ó, do mesmo lado do plano, eu tenho o CH3 e o H. Isso consiste em quê? Em uma isomeria trans. Porque o CH3, se eu fosse olhar para o outro CH3, eles estão do lados opostos. Mesmo lado é estical, tá vendo? Ó? O CH3 e CH3. Aí já é cis. Beleza? Então, cis é mesmo lado, trans do lado dos opostos. Qual dos isômeros, cis ou trans, tende a ser mais estável? Falei isso na sala, né? Qual que é mais estável? Mais estável é o trans. Né? O cis é menos estável. Então, por que, que o trans é mais estável? Ele tem, então, os ligantes lados opostos. Então, ele tem menos repulsão estérica. E a repulsão que eu falo é assim, um grupo, ele tende a repulsar outro grupo quando é da mesma do mesmo jeito, mesma semelhança, não, que tem a semelhança. Então, por exemplo, um grupo está de um lado, o CH3, está do mesmo lado do CH3, o CH3 ele vai repulsar o outro CH3. Então, isso é que você olha na isomeria trans, porque cis, os volumosos, não, estão lados opostos, então ele vai ter menos repulsão. O cis tem mais e o trans tem menos. Portanto, o trans é mais estável, tá? Por que isômero cis geralmente apresenta maior ponto de ebulição que o trans? Por isso, tá vendo? O cis apresenta maior ponto de ebulição. Mesmo sendo a mesma cadeia, mas um está do lado oposto do outro, é o trans, né? No caso, o cis do mesmo lado. Então, o cis geralmente ele tem maior ponto de ebulição porque ele é menos estável do que o trans, tá? Cis, maior polaridade. Interações intermoleculares mais fortes. Essa é a resposta mais química, né? O cis tem a mesma polaridade. O trans tá em equilíbrio de polaridade. Ele é mais equilibrado, tá? Por que a isomeria cis e trans pode alterar a atividade de um fármaco? Pode alterar, né? Porque a forma tridimensional muda encaixe
no receptor. Essa é a matéria que você vai estudar comigo lá na química farmacêutica e medicinal. Altera a forma tridimensional. Então, o fármaco que tem isso aqui, ó, ele vai receber o receptor dele só recebe o tris ou o cis, o trans ou cis. Já estou até falando tris e sans, né? É o trans ou cis, ok? Muda o efeito biológico. Quando usamos a nomenclatura EZ, em vez de cis e trans. Quando usamos a nomenclatura EZ, ao invés de usar cis e trans. Mas quando há mais de 2 substituintes diferentes ligados aos grupos de ligação. Então, quando eu tenho substituinte diferente, ao invés de ser CH3, é o CH3 e o fenil, o benzel, aí já é diferente, tá vendo? Então, quando os ligantes dos dois lados são diferentes, totalmente diferente do outro, aí a gente usa, ao invés de usar cis e trans, você usa Z e E. Que o Z é cis e o E é o trans. Beleza? Qual o princípio básico de regra de prioridade? O CIP, pessoal, é o Can-Ingold Prelog. Can-Ingold Prelog. Can, não sei se fala assim, deve ser, né? Ingold Prelog. E é um cara, esse aqui é o nome dele, né? Então a gente chama de prioridade. Aí já entra a ligação, já entra a nomenclatura para isomeria óptica. Ao invés de ser cis e trans, vamos então olhar a óptica, tá? Ok?